Rhizobium é um gênero de uma bactéria. Por ser uma bactéria, ela pertence ao reino Monera. Essa bactéria pertence também ao filo Proteobacteria, à classe Alpha-Proteobacteria, à ordem Rhizobiales e à família Rhizobiaceae. Para o cultivo dessas bactérias em meio de cultura, o meio de cultura mais usado é o agar-extrato de levedura triptona. Também é exigido que esse meio tenha um pH próximo ao neutro e uma umidade e temperatura adequada para o tipo de bactéria que vai ser inoculado. Também é importante manter os níveis de fósforo e cálcio para conseguir manter essas bactérias produzindo ácidos nucleicos e também para que elas consigam manter a configuração da sua parede celular. Também é preciso diminuir os teores de nitratos desses meios de cultura, porque esses nitratos podem acidificar o meio e dificultar a sobrevivência da bactéria. O tempo de geração dessa bactéria é de 4 a 5 horas. E apesar de ser difícil fazer uma generalização quanto à forma dessas colônias, a maioria delas são circulares, convexas, semitranslúcidas e mucilaginosas. As bactérias do gênero Rhizobium são gram-negativas, então todas elas possuem uma membrana externa ao peptídeo glicano da parede celular. Nenhuma bactéria desse gênero é virulenta, ou seja, nenhuma delas causa doença. E a maioria dos artigos descreve elas com o formato de bacilos, porém alguns estudos já indicaram que podem haver diferentes formas de acordo com a fase do ciclo de vida que essa bactéria se encontra. Todas essas bactérias fazem respiração do tipo aeróbica, ou seja, que depende da presença de oxigênio. E as raízes das leguminosas formam uma relação simbiótica com essas bactérias a partir da formação de nódulos. Esses nódulos servem como proteção para a bactéria e também são importantes para a nutrição dessa bactéria. E em troca da nutrição e da proteção, as bactérias vão acabar fixando o nitrogênio atmosférico em uma forma que é possível de ser absorvida pelas leguminosas. E essa fixação é muito importante para a adubação da terra e da planta em questão. Habitat. Essas bactérias são encontradas em plantas, mais especificamente nas raízes de leguminosas como feijão, lentilha, ervilha e trevos. São conhecidas como diazotróficas, ou seja, têm a capacidade de fixar azoto no solo e nas plantas. O processo de nodulação ocorre durante todo o período do dia e é mais comum em áreas tropicais ou subtropicais, com temperatura variante entre 30 a 40 graus Celsius. A nodulação de Rhizóbios se inicia quando há a ligação da bactéria já presente naturalmente no solo aos pelos radiculares da jovem planta, que induzem o encurvamento da estrutura e aprisionamento do Rhizóbio. Assim, começa o crescimento da infecção. A bactéria se alastra e o nódulo com legemoglobina, uma hemoproteína fixadora, está pronta para fixar o nitrogênio na planta. A presença dessa hemoproteína torna o interior dos nódulos avermelhados, uma característica que facilita na identificação de bactérias realmente fixadoras de nitrogênio em plantas. A relação de simbiose é definida pela interação de dois organismos, onde ambos são beneficiados por ela. No caso da planta e do Rhizóbio, a planta se torna bem desenvolvida devido ao nitrogênio nela fixado, enquanto a bactéria se mantém bem protegida dentro dos nódulos da planta. No quadro ao lado, podemos observar que essa relação de simbiose realmente faz diferença e é muito mais comum e eficiente do que outros tipos de fixação. Falando um pouco mais sobre o ciclo do nitrogênio, necessário dizer que o nitrogênio, juntamente com o fósforo e o potássio,
compõem os chamados macronutrientes das plantas, popularmente conhecidos por adubo NPK. Mas o nitrogênio é um gás, diferentemente do potássio e fósforo, que são sólidos em condições normais. E se pensarmos que nossa atmosfera contém 78% de gás nitrogênio, poderíamos imaginar com facilidade esse abundante gás na natureza chegaria às plantas para promover a nutrição. Mas isso não ocorre, até porque sua assimilação pelo vegetal como nutriente será na forma de nitrato NO3-, sendo que no final de todo esse processo, com a utilização desse vegetal por várias formas, seja por consumidores da cadeia alimentar ou mesmo pela morte da planta, ocorrerá a restituição do nitrogênio na forma de gás N2 para a atmosfera, completando o ciclo. O procedimento começa pela introdução do nitrogênio na composição de amônia, NH3, e que se chama de fixação, sendo esta a primeira etapa do ciclo. Essa amônia reagirá com a água do solo, formando íons NH4+. Mas como a amônia é uma substância tóxica para a planta, é convertida e oxidada em nitrito, NO2-, sendo que esse processo é feito por bactérias e que denominamos nitrosação, ou seja, a transformação da amônia em nitrito. Mas também o nitrito não é possível ainda de ser aproveitado pela planta, razão para ocorrer sua transformação por oxidação em nitrato, NO3-, e que se designa nitratação. O nitrato, este sim, é assimilado e absorvido pela planta para produzir seus compostos orgânicos que tenham nitrogênio em suas composições, tais como aminoácidos que formam as proteínas e as bases nitrogenadas, que entram na composição dos ácidos nucleicos. Nesse processo todo aqui, vai nos interessar a etapa que denominamos fixação do nitrogênio na composição da amônia e que chamamos fixação biológica, por ser feita por bactérias, tanto por bactérias de vida livre do solo, quanto por cianobactérias em ambientes aquáticos, mas também e principalmente por bactérias simbiontes mutualistas, que é o exemplo da nossa bactéria Rhizobium, que consideramos a personagem principal na fixação de nitrogênio pela associação a raízes de plantas leguminosas, soja, feijão, ervilha, etc. E é uma associação benéfica tanto para as bactérias como para as plantas. Com relação à utilidade para a agricultura desse processo de fixação biológica do nitrogênio, vale ressaltar o importante trabalho realizado pela bactéria fixadora Rhizobium, que leva esse tão necessário macronutriente para a produção dos aminoácidos e das bases nitrogenadas dos nucleotídeos DNA e RNA. A importância maior é constituir a chamada adubação verde, que nos permite evitar os adubos químicos usados de forma tão intensa na melhoria de solos agrícolas, principalmente na forma de NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, em suas diversas composições, que, quando não usados corretamente, podem causar, sim, sérios prejuízos tanto à lavoura como ao próprio meio ambiente. Vamos reparar esse pé de feijão à esquerda do slide. Podemos perceber que a falta de nitrogênio comprometeu o desenvolvimento das folhas, ramos e caule, bem como provocou o amarelamento das folhas, prejudicando seu crescimento vegetativo e a produção de grãos, naturalmente, que é o que pretende. Contrariamente ao da direita, em que as bactérias Rhizobium transformaram-no numa bela planta e que certamente produzirá bom feijão e sem causar maiores danos ao meio ambiente, além da economia para o produtor. Bom,
Eu vou falar então agora a respeito de uma curiosidade que encontramos sobre essas bactérias. Como já explicado anteriormente, as bactérias diazotróficas fixadoras de nitrogênio, como as do gênero Rhizobia, formam nódulos na raiz das plantas e durante a realização desse processo são capazes de sintetizar exopolissacarídeos, também chamados de EPS e glicanos, podendo ser caracterizados como polissacarídeos extracelulares, sendo encontrados ligados à superfície das células bacterianas, formando biofilme ou sendo excretados para o meio. Os EPS excretados para o meio são muito utilizados na indústria, como estabilizantes, emulsificantes, gelificantes e espessantes, substituindo, portanto, os polímeros de origem vegetal, devido às suas vantagens em relação à maior rapidez da obtenção, da produção independente da mudança de clima e da reprodutibilidade de propriedades físico-químicas. Assim, o emprego dos EPS no meio industrial, como substituinte aos polissacarídeos vegetais, impulsiona o desenvolvimento de pesquisas nessa área. Uma pesquisa na área que achamos interessante foi a tese de doutorado desenvolvida por Nilson Cobori Monteiro em 2011 pela Unesp. O trabalho tinha o intuito de caracterizar os exopolissacarídeos produzidos pelas bactérias Rhizobium tropsi e Mesorhizobium. Na realização do estudo, o pesquisador acabou descobrindo que os EPS estudados apresentam ácido urônico, acetila e piruvato em suas composições, e que possivelmente os micro-organismos produzem mais de um tipo de polissacarídeo extracelular. Além disso, a descoberta principal do trabalho é que os exopolissacarídeos produzidos pelas Rhizobium tropsi e Mesorhizobium apresentam estruturas com diferenças significantes, responsáveis pelas particularidades em suas propriedades físico-químicas. Esse tipo de estudo é importante para a obtenção de detalhes a respeito dos EPS, servindo como referencial para as pesquisas de seleção dos polissacarídeos empregados na indústria.